Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre a Bundesliga. A gente está tendo um campeonato alemão que, diferente do que muita gente esperava, uma luta pelo título em que o Leverkusen, pelo que fez na temporada passada, seria o favorito, é o Bayern de Munique de Vincent Kompany que começa a disparar na liderança, né? Inclusive está 9 pontos à frente do Leverkusen, que tem mais empates do que vitórias até agora. Inclusive estão provando do próprio veneno, muitas vezes perdendo vitórias, recebendo empates no final do jogo. Então eu acredito que a gente está vendo aí um campeonato que finalmente pode dar o primeiro título do Harry Kane em sua carreira, né? Acho que está se desenhando para isso. Será, gente, que acabará o ciclo infernal da vida de Harry Kane? Vamos ver se sustenta desse jeito. Óbvio que eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e bora aí para o resultado dos jogos. Primeiro a gente teve um jogo de 0-0 entre Union Berlin e Freiburg, inclusive essa rodada muitos empates, né? E o Vincenzo Grifo teve a chance de dar a vitória para o Freiburg, mas ele perdeu o pênalti dele, né? Um jogo que o Freiburg foi melhor, teve mais grandes chances, mas o pé torto dos atacantes atrapalha muito, né? E assim, é um jogo que deixa muita frustração pelo fato de que não aproveitaram essa vantagem, os goleiros cataram muito bem, então 0-0, né? A gente teve o Werder Bremen enfrentando o Kiel e vitória de 2-1, quer dizer, para o Werder Bremen, abriram o placar com o Jens Stade, aí depois o Phil Reis, né, acho que assim podemos chamá-lo, empatou o jogo e no finalzinho Oliver Burke acabou marcando o gol da vitória do Werder Bremen. Um jogo em que o Werder Bremen teve até mais volume, mas efetividade para o Kiel. Na única grande chance aproveitaram. Então é aquele negócio, quase tem um empate num jogo que foi melhor, mas o futebol e o esporte em si não é nem sempre de quem joga melhor, e sim de quem aproveita as oportunidades, algo que o Werder Bremen demorou para fazer na partida, né? A gente teve o jogo do Leverkusen contra o Bochum e a gente teve o Patrick Schick abrindo o placar para o Leverkusen e eles não conseguindo fazer mais nada depois disso, né? Até tiveram uma chance ou outra, mas é aquele negócio, mesmo com mais posse, não conseguiu controlar o jogo e no final da partida a gente viu o Miyoshi acabando empatar o jogo para o Bochum aos 44 do segundo tempo e ficou por isso mesmo. Inclusive o Bochum com mais finalizações, 15-11, é realmente uma queda de desempenho notável para a equipe do Bayer Leverkusen, né? E o Xabi, assim, teve até a decisão de colocar o Boniface no banco, preferiu o Patrick Schick, inclusive bom momento do Patrick Schick no campeonato, né? Ele marcou o gol, então é aquele negócio, né? Será que o Boniface vai para o banco? Porque jogou muito mal contra o Stuttgart, ele jogou muito mal contra o Liverpool, então assim, aquela sequência que ele teve, né? Tipo lá contra o Bremen, o Frankfurt, essa sequência parece ter começado a cair um pouco, não sei se por causa de uma lesão que ele teve, mas o nível do Boniface parece ter caído bastante, né? Vamos ver se recupera, acho que é só passageiro, né? Fases boas e ruins acontecem com todos os atletas. A gente teve Mainz e Borussia Dortmund, que trabalho de Nuri Sahin, hein? Bela vitória para o Mainz, 3-1, óbvio que não ajuda em nada, né? Quando tem uma expulsão idiota como a do Ermecan, levando vermelho direto, né? O Ermecan ainda ser jogador, tipo, titular do Dortmund, né? Tipo, o Dortmund ganha uma fortuna vendendo vários de seus atletas, era para ter dinheiro porque foi finalista da Champions, ainda, assim, tinha uma situação engraçada, que mesmo que se eles perdessem a final, como aconteceu, eles iam ganhar mais dinheiro do que a premiação da UEFA pelo título, porque o Bellingham tinha um acréscimo de 30 milhões só por um título da Champions League. Então a questão não é para ter falta de dinheiro, não é possível que o time não tenha nada para gastar, só vende. E assim, vende mal, vendeu o Haaland com uma merreca, né? Não quis vender por mais de 130 milhões quando teve a chance, é um negócio bizarro, mas assim, né? Aí, tipo, pleno 2024, quase fim de 2024, tem que usar Ermecan de zagueiro. Aí expulso fica. Como poderia acontecer? O Ermecan, esse jogador que todo mundo conhece o nível, né? E assim, o time jogando em 4-1-4-1, né? O Nuri Sahin é um ótimo técnico para colocar um esquema tão simples, né? De funcionar, né? Não é nem um pouco um esquema variável, né? E assim, você tem esse 4-1-4-1, um volante, que é o Felix Nencheka, e os meios atacantes é o Julian Brandt e o Sabitzer. Os jogadores de lados é o Jaime Gittens e o Maximilian Bayer, né? Assim, não é um time com grandes estrelas, né? Porque já chegou, a gente lembra, né? O Dortmund já foi o time do Lewandowski, já foi o time do Aubameyang, já foi o time que teve o Dembélé, que jogava na época de jovem dele bem pra caramba, já foi o time do Sancho, já foi o time do Haaland, do Bellingham, e quem que é o grande jogador dessa equipe agora? O Nico Schlotterbeck, que é bom jogador, ou se Rogo Aziz, que marcou o gol? Eu acho pouco, né? E assim, Jae Sung Lee
marcou o primeiro gol do Mainz, o Jonathan Burkhardt marcou o segundo gol e o Paul Nebel acabou marcando o terceiro, então mais 3-1 e um Dortmund decepcionante na temporada. A gente teve a vitória do Bayern de Munique contra o Sampaoli, vitória por 1-0, gol de Jamal Musiala e diga, gol não, golaço, né? E assim, um jogo bem chato, inclusive, há de se dizer. Poucas chances, né? Teve o gol do Musiala, mas foi bem parado. O Bayern controlou bem a partida depois disso, mas também não criou tantas chances depois. Então, pelo menos não tão claras. Eu acredito, assim, que o Bayern de Munique tem jogado bem nas mãos do Kompany, bem melhor do que com o Tuchel, mas, de qualquer jeito, é isso, né? 1-0 para o Bayern. O Leipzig empatou em 0-0 com o Mönchengladbach. É um resultado bem decepcionante. É aquele negócio, Xavi Simons machucou, o ataque deu uma queda bem grande, né? O Xavi Simons é meio que a alma desse ataque, pela criatividade, pelos passes, as finalizações. E assim, o Marco Rose tentou adaptar, foi para um 3-4-2-1. E assim, alguns jogadores acabam sacrificados. O Sesco foi para o banco, né? O Poulsen e o Bockmalter acabam fazendo ali aquela dupla de pontas híbridos com meio campos atrás do Luiz Openda. E assim, o time teve o Nusa de ala, né? O Benjamin Heinitz e o Nusa de alas. Gostei tanto dessa ideia. Eu não acho que precisava mudar tão radicalmente o esquema, mas é o Rose, o técnico, ele deve saber o que faz, imagino. Assim, 0-0. O time também do Freiburg já teve momentos melhores, né? Tipo, sente falta do Marcos Thuram, o Alessandro Plea tá ali, mas é aquele negócio, né? Tipo, sem ajuda fica difícil para ele também, né? 0-0. Outro jogo 0-0, como tem 0-0 nessa rodada da Bundesliga, foi Augsburg e Hoffenheim. Hoffenheim, uma temporada bem decepcionante. Tem alguns jogadores legais, como é o André Kramaric, mas, assim, pouco, né? É um time que está decepcionando muito. O Hoffenheim, que se não me engano, nunca foi rebaixado. Inclusive, até que o empate deixou a zona de rebaixamento, mas é pouco também para essa equipe que pode bem mais. O Frankfurt conseguiu ali uma vitória de 3-2 contra o Stuttgart, né? O Stuttgart acabou perdendo um pênalti no primeiro tempo, né? O Ermedin Demirovic. E depois a gente tem que falar desse monstro da temporada até agora. Para mim, o melhor centroavante da temporada. Mais até que o excepcional Vitor Gyökeres, que eu sei que tá jogando pra caramba, mas eu fico chocado em ver Omar Marmoush jogando futebol. Porque assistência pro Guequetia é fantástico. Gol de falta já deve ser uns 3 nessa temporada. Centroavante, que dá assistência, que tem presença de área, que faz gol de falta, que tem inteligência na tomada de decisão, você não acha em todo lugar. Tudo bem, que pode ser aquela fase iluminada, é o hack do FIFA lá do Omar Marmoush, não sabemos se vai ficar assim. O próprio Serhou Guirassy teve uma temporada muito boa no início, na Stuttgart temporada passada, né? Não sabemos se a gente coloca o Marmoush, por exemplo, no Arsenal, no Chelsea, ele vai reprisar esses números. Mas se fez metade de que ele está fazendo até agora, né? Convenhamos, já é uma melhora bem grande, né? Alguém colocaria esse Marmoush abaixo do Nicolas Jackson? Eu não faria isso nunca, né? Inclusive a média dele no campeonato pelo SofaScore, 8.33. 8.33. Isso é a média de Messi, gente. Isso não é piada, não. 11 gols marcados, 7 assistências, assim, média para um centroavante, 2.2 passes-chaves por jogo, né? É um negócio absurdo, né? E ele consegue jogar muito pelo lado também, né? É realmente incrível esse cidadão chamado Omar Marmoush. Muito bom jogador. E assim, a qualidade de passe dele é tão boa que ele também bate escanteio, né? Tipo, o cara realmente é impressionante. Pressiona bem, posiciona bem, tem criatividade. É o jogador da temporada para mim até agora, o Omar Marmoush, pela surpresa, né? Tem gente que a gente espera mais, né? Tem o Rafinha, tem tudo isso, mas o cara tá no Frankfurt e fazendo números, assim, inacreditáveis, né? Mais uma partida com gol e assistência e o Nathaniel Brown acabou marcando o gol ali que, tipo, completou a ficha para 3-0 em certo momento do jogo. Depois o Joshua Wagnermann e o Nick Voltmad acabaram marcando os gols de desconto do Stuttgart, 3-2 para o Frankfurt. E encerrando a rodada, a vitória do Wolfsburg por 3-1 contra o Heidenheim, né? A gente teve o começo do jogo, né? O Yannick Gerhardt marcando o gol do Wolfsburg. O Ben Sedardai acabou marcando o segundo gol. E aí, assim, teve o desconto do Marvin Pieringer. E a gente teve o gol do Thiago Tomás para fechar a conta em 3-1 para o Wolfsburg, que até jogou, assim, tipo, com muito risco. O Heidenheim criou muitas chances, né? Esse jogo, por exemplo, para o Chelsea na Conference League vai ser interessante. O Heidenheim é muito boa equipe, né? Então
Belo jogo de futebol, muito bacana a disputa das duas equipes, mas um time foi muito mais competente em decidir o jogo e foi o Wolfsburg. A liderança do campeonato alemão tem o Bayern de Munique ainda invicto com 26 pontos, o Leipzig é o segundo com 21, o Frankfurt é o terceiro com 20, Leverkusen é o quarto com 17, Freiburg o quinto com 17, União Berlim o sexto com 16, o Dortmund é o sétimo com 16, o Bremen é o oitavo com 15, o nono é o Mönchengladbach com 14, o Mainz é o décimo com 13, Stuttgart é o décimo primeiro com 13, o Wolfsburg é o 12º com 12, o Augsburg é o 13º com 12, o Heidenheim é o 14º com 10, Hoffenheim é o 15º com 9, St. Pauli é o 16º com 8, o Kiel é o 17º com 5 e o Bochum é o 18º com 2 pontos apenas. O time roubou pontos do Leverkusen. Artilharia do campeonato, Omar Marmouche tem 11 gols, Harry Kane 11 e o Tim Kleinstein tem 6. A gente dá um destaque aqui que o Marmouche conseguiu marcar os mesmos gols do Kane com 2.02 expected goals a menos, não é pouco não. Assistências, o líder, Omar Marmouche 7, Harry Kane 5, Vincenzo Grifo 5. Gols mais assistências, Omar Marmouche 18, o Harry Kane 16, Tim Kleinstein tem 10. Então assim, Marmouche, nome para ficar de olho no mercado de transferências. Melhor ataque, Bayern de Munique 33, Eintracht Frankfurt 26, Bayer Leverkusen 21. Melhores defesas, o Leipzig 5 gols sofridos apenas, Bayern de Munique 7, União Berlim 8. Deixa eu pegar aqui, grandes chances criadas, Bayern de Munique 39, Eintracht Frankfurt 36, o Stuttgart 35. Mais chances perdidas, o Stuttgart 23, Bayern de Munique 22, o Freiburg 22. Então, basicamente, essas são as estatísticas principais. Próximos jogos do Campeonato Alemão: Bayern de Munique e Augsburg, o Dortmund contra o Freiburg, Leverkusen contra o Heidenheim, o Hoffenheim contra o Leipzig, Stuttgart contra o Bochum, o Wolfsburg contra o União Berlim, o Frankfurt contra o Werder Bremen, o Kiel contra o Mainz e o Mönchengladbach contra o St. Pauli. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.